Darwinismo, uma pseudociência disfarçada de fato científico. Antes de começar, quero pedir aos ateus evolucionistas que aqui estão, que tentem ser humildes ao absorver estes argumentos. Eu fui ateu dos 15 aos 30 anos, e sei que é difícil, mas só com humildade e caridade é possível estar disposto a buscar a verdade. E a maioria dos ateus só estão tentando justificar suas ideologias, e não buscando a verdade. Muitos nem acreditam que verdades existam, mas se verdades não existem, então por que vocês falam que evolução é um fato? Por isso, peço que, em vez de reagirem com desdém ou fecharem os olhos para os problemas na teoria da evolução que vou expor aqui, considerem esses argumentos com sinceridade. Se a verdade é o que realmente importa, então vale a pena investigá-la sem medo e sem preconceitos. Afinal, se a sua visão de mundo for de fato a correta, ela resistirá. Mas se não for, será que não vale a pena reavaliar? Primeiro vamos a um resumo da teoria da evolução só para entender sobre o que estamos falando. Os evolucionistas acham que por ter alguns aspectos dentro da teoria da evolução que são fatos, logo, toda a teoria é um fato, mas não é assim que funciona. Para entender isso, vou dividir a teoria em duas partes, a parte científica que vamos chamar de teoria da adaptação, e a parte pseudocientífica, que vamos chamar de teoria da evolução. A primeira parte, a teoria da adaptação, que inclui fenômenos bem documentados, como seleção natural. Organismos mais adaptados a um determinado ambiente têm mais chances de sobreviver e se reproduzir, mas vale lembrar que seleção natural não tem intencionalidade como Darwin atribuía, ela não causa as alterações. A seleção natural é só um efeito e só ocorre após as causas já terem acontecido. Seleção sexual. A seleção sexual é um mecanismo de adaptação onde certas características aumentam as chances de um indivíduo se reproduzir, mesmo que não sejam vantajosas para a sobrevivência. A adaptação genética de população. Pequenas mudanças ao longo do tempo dentro de uma espécie, como o tamanho do bico dos tentilhões de Galápagos que Darwin observou. Estas mudanças são limitadas à cor, tamanho e algumas funções fisiológicas. E por isso não é suficiente para provar a evolução, pois são somente características acidentais, e não têm capacidade de mudar a essência do ser. Adaptação fenotípica. São mudanças sem alteração no DNA que já estão intrínsecas no ser. Por exemplo, os girinos carnívoros da rã Spadefoot. Esses girinos podem crescer como herbívoros ou carnívoros, dependendo da comida disponível. Outro exemplo mais simples é o bronzeamento da pele humana ao ficar exposto ao sol. Estas mudanças acontecem de fato e são verificáveis, mas elas não explicam a origem das espécies. Elas apenas mostram como uma espécie pode ter modificações acidentais dentro de seus limites naturais, mas sem alterar sua essência, ou seja, não provam como uma nova espécie completamente diferente poderia surgir. Filosoficamente, alterações acidentais como cor, tamanho ou algumas características físicas não mudam a essência de um ser, apenas sua variação dentro de um mesmo tipo. Por isso, podemos classificar estas diferenças dentro de uma mesma espécie como raças ou variedades, sem que isso signifique que são espécies distintas. Darwin argumentava que as espécies não são categorias fixas, mas convenções humanas para classificar organismos dentro de um contínuo de variação. Esse pensamento partia do pressuposto de que a evolução era um fato a priori, levando à conclusão de que não poderiam existir espécies fixas. Da mesma forma, muitos cientistas adotam essa perspectiva, o que contribui para a existência de mais de 30 definições de espécie na academia, cada uma baseada em critérios distintos. Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, já havia formulado uma definição consistente de gênero, espécie e raça, fundamentada na natureza e essência dos seres, mas ao desconsiderar essa abordagem filosófica, a biologia moderna enfrenta dificuldades para estabelecer um conceito unificado de espécie. Por exemplo, lobos e coiotes são classificados como espécies distintas pela biologia moderna, mas metafisicamente pertencem à mesma espécie, pois compartilham uma essência comum e podem gerar descendentes férteis, o coilobo. Isso demonstra que a diferenciação observada na natureza frequentemente envolve apenas variações acidentais, e não o surgimento de novas espécies. Outro caso são os tentilhões de Galápagos estudados por Darwin. A variação ocorreu no tamanho dos bicos, mas os tentilhões permaneceram essencialmente os mesmos. Além disso, um fator que contribui para essa multiplicidade de definições é o desejo de muitos cientistas de serem reconhecidos pela descoberta de novas espécies, o que pode levar a uma classificação cada vez mais fragmentada.
A segunda parte da teoria, a própria teoria da evolução, vai muito além e afirma que todas as formas de vida existentes vieram de um único ser unicelular. Essa é a premissa principal da teoria e é justamente o que vamos questionar neste vídeo, e não os fatos contingentes que existem dentro da teoria que citei anteriormente como teoria da adaptação, e que são realmente científicos, mas não são suficientes para provar a teoria como um todo. Veremos isso a seguir, por isso fiz essa separação. Dito isso, prosseguimos. A ciência moderna se baseia em observação empírica, testes rigorosos e na refutação de ideias que não resistem à comprovação experimental. No entanto, a teoria da evolução apresenta características que se assemelham mais a um dogma do que a um modelo científico totalmente testável. Ainda assim, ela continua sendo a explicação predominante para a origem dos seres vivos. Isso ocorre porque a única alternativa a princípio seria a criação divina, o que é rejeitado dentro do paradigma secular e materialista da ciência moderna. Dessa forma, o princípio central da teoria, a ancestralidade comum universal, é mantido independentemente das contradições que são reinterpretadas para se ajustarem ao modelo. A seguir, analisaremos os principais problemas dessa teoria e sua natureza dogmática. 1. Motivação filosófica e ideológica da teoria. A teoria da evolução não surgiu como uma descoberta neutra, mas sim como uma necessidade filosófica para justificar o naturalismo e fornecer uma alternativa materialista à ideia de um criador. Darwinismo não foi apenas uma teoria científica, mas um instrumento para reforçar uma visão de mundo ateísta e naturalista. Isso explica por que muitos aderem a ela com um fervor quase religioso, ignorando suas falhas e tratando-a como um dogma inquestionável. As cartas de Darwin revelam que ele próprio tinha dúvidas sobre a teoria e reconhecia que o registro fóssil não fornecia as evidências esperadas para uma evolução gradual, mas a necessidade de consolidar uma explicação alternativa à criação impulsionaram a aceitação da teoria da evolução. O apoio de figuras como Thomas Huxley e o financiamento vindo de instituições interessadas na secularização do cientificismo demonstram que a ascensão do darwinismo foi um movimento para reformular a visão de mundo predominante na época. A verdadeira ciência deve estar aberta a questionamentos e refutações, mas a teoria da evolução é defendida por seus proponentes de maneira inflexível. Isso é um dos sinais característicos de pseudociência, quando uma ideia não pode ser questionada ou descartada, independentemente das evidências contrárias. Só que essa extrapolação da teoria da adaptação para a teoria da evolução que os evolucionistas fazem, muitas das vezes até inconscientemente, leva-os a acreditar que a evolução é um fato, mas confundem evolução com adaptação. Se você pede uma evidência empírica de evolução, eles sempre vão falar a perda de algum órgão, perda do siso ou alguma mutação degenerativa que por conta de um ambiente específico foi benéfica. Adaptação não é evolução. O que os evolucionistas têm que explicar é como os seres poderiam ganhar estruturas novas e mais complexas e não como perdem. Perder nós concordamos que acontece, e isso não é evidência de evolução e muito menos prova a evolução. 2. Uso de argumentos teológicos ao invés de científicos. Charles Darwin, em sua obra A Origem das Espécies, passa grande parte do tempo fazendo questionamentos teológicos contra a hipótese da criação, ao invés de apresentar argumentos exclusivamente científicos para a teoria da evolução. Um exemplo clássico é a ideia de órgãos vestigiais. Darwin sugeriu que algumas estruturas no corpo dos organismos não tinham função, argumentando que um criador inteligente não projetaria um órgão sem utilidade. No entanto, muitos órgãos que foram considerados vestigiais no passado, como o apêndice, a vesícula biliar e o cóccix, posteriormente se mostraram ter funções importantes. Outro caso mais recente, descoberto com o advento da genética, foi o conceito de DNA lixo. Inicialmente, evolucionistas argumentavam que certas regiões do DNA não tinham função, e que isso corroboraria a ideia de que mutações aleatórias foram responsáveis pela diversidade das espécies, e que por isso deixariam vestígios que seriam estas informações no DNA sem função aparente. No entanto, pesquisas posteriores mostraram que estas regiões têm funções regulatórias essenciais, demonstrando que essa suposição foi baseada em uma falácia de ignorância. Não sabemos para que serve, logo, não tem função. Muitos divulgadores científicos e especialistas de comentários ainda repetem esses argumentos, mesmo depois de terem sido refutados. Isso sugere que, em vez de questionarem a teoria de maneira crítica, apenas aceitam suas premissas como verdades absolutas. No fim, isso torna a teoria mais uma questão de crença do que de ciência.
3. Adotar a hipótese da ancestralidade comum como fato mas sem prová-la. A teoria da evolução assume como fato a ancestralidade comum. A ideia de que todas as formas de vida descendem de um único organismo unicelular, no entanto, essa premissa não é sustentada por evidências concretas. A semelhança genética entre espécies é frequentemente usada como prova, mas similaridade não implica ancestralidade. Humanos e chimpanzés compartilham grande parte de seu DNA, mas também compartilham genes com bananas e mosquitos. Na prática, isso evidencia que o DNA, por si só, não determina a identidade e a estrutura de um ser vivo. Um exemplo claro disso está dentro do próprio organismo humano. Todas as células do corpo possuem o mesmo código genético, mas um coração e um fígado são órgãos completamente distintos em forma e função. Isso acontece porque a expressão gênica, ou seja, quais genes são ativados ou desativados, é feito pela célula e não pelo DNA. Sobre a alegada semelhança genética entre humanos e chimpanzés, é frequentemente usada como uma forma de propaganda enganosa para reforçar a ideia de que os humanos são descendentes diretos de primatas. No entanto, essa comparação foi realizada apenas com uma pequena parte do DNA, focando em genes codificantes, enquanto o DNA não codificante que desempenha um papel importante na expressão gênica, e que representa a maior parte do genoma, foi ignorado. Além disso, na época da comparação, tanto o genoma humano quanto o do chimpanzé não haviam sido totalmente sequenciados. Isso leva a uma interpretação enviesada dos dados, e a verdadeira semelhança genética entre as duas espécies é bem menor do que os números frequentemente apresentados. As árvores filogenéticas, frequentemente apresentadas como prova da ancestralidade comum, são construídas com base na homologia que por sua vez tem como premissa a suposição da ancestralidade comum, ou seja, o que deveria ser provado, que é a ancestralidade comum, é assumido como verdadeiro desde o início, tornando-se um raciocínio circular. Esse raciocínio circular da árvore filogenética dificilmente é percebido pelos adeptos da teoria, e acaba levando a outro raciocínio circular, que é quando um modelo de árvore filogenética posiciona certas espécies com características muito semelhantes, pois já tem como premissa que isso é verdade, mas, segundo o próprio modelo, elas não compartilham um ancestral comum recente. Em vez de reconsiderar a validade do modelo, os defensores da teoria simplesmente classificam essa semelhança como um caso de evolução convergente, ou seja, alegam que a mesma característica teria evoluído independentemente em diferentes linhagens. Isso cria um raciocínio fechado, quando características semelhantes entre espécies são explicadas pelo modelo de ancestralidade comum. Isso é considerado uma evidência da teoria, mas quando o próprio modelo indica que essas espécies não têm um ancestral próximo, a semelhança não é vista como um problema para a teoria, e sim como um caso de evolução convergente, ou seja, qualquer cenário, independentemente do resultado, sempre é encaixado de forma que pareça confirmar a teoria. Esse tipo de explicação acaba tornando a hipótese infalciável, já que qualquer evidência pode ser reinterpretada para se encaixar no modelo preexistente, em vez de levar a questionamentos mais profundos sobre suas premissas. 4. Ausência de evidência empírica para surgimento de estruturas complexas. A teoria da evolução não consegue demonstrar empiricamente que mutações aleatórias podem ter criado estruturas totalmente novas e mais complexas. Supõe-se que todas as formas de vida surgiram de um organismo unicelular, mas não há explicação detalhada e testável de como sistemas biológicos altamente organizados, como olhos, cérebros e asas, emergiram por meio de pequenos erros genéticos graduais. Os evolucionistas geralmente vão usar o exemplo de bactérias que, por mutações, adquiriram resistência a antibióticos, mas estas mutações são erros que mudam ou degeneram um gene já existente. Essa mutação não cria uma estrutura nova e mais complexa, apenas desregula um gene que tinha uma função para existir. Por exemplo, dentro das bactérias, há genes que controlam a capacidade de remover substâncias prejudiciais do interior da célula, chamadas bombas de refluxo, que são como pequenos mecanismos dentro da célula que podem empurrar substâncias para fora da bactéria. Só que em um experimento houve uma mutação que desregulou esse gene que controla essas bombas. Essa mutação fez com que as bombas de refluxo funcionassem de maneira mais ativa, ou seja, começaram a expulsar mais substâncias do que o normal. Isso significou que a bactéria passou a se livrar mais rapidamente de antibióticos, só que quando o gene da bomba é desregulado e começa a expulsar mais coisas do que o necessário, além de gastar mais energia,
a bactéria pode acabar perdendo substâncias importantes para seu funcionamento, como nutrientes essenciais ou moléculas que ela precisa para crescer. Quando a bactéria está em um ambiente com antibiótico, é melhor ter essa mutação e não morrer para o antibiótico, do que não ter, mas em um ambiente normal ela é defeituosa e perderia na competição para a bactéria anterior não mutada. Isso mostra que uma mutação degenerativa pode ser benéfica, o que pode confundir evolucionistas, achando que por ser benéfica, logo, mutações seriam capazes de gerar estruturas novas e mais complexas, mas isso não se segue, pois continua sendo uma degeneração que desregulou algo que já existia, e não criou nada novo e mais complexo. Agora suponhamos que mutações fossem capazes de criar estruturas novas e mais complexas mesmo sendo erros no DNA. Michael Behe, um dos mais influentes bioquímicos do mundo, professor de bioquímica na Universidade de Leiden, analisou a probabilidade de ocorrerem duas mutações benéficas simultâneas e coordenadas. Ele demonstrou que, mesmo em organismos de reprodução rápida como bactérias, pelo fato de mutações serem aleatórias e não seguirem um plano de construção, a ocorrência de duas mutações coordenadas levaria um tempo extremamente longo, muito além do que a escala temporal da evolução permitiria. Em seu estudo, ele analisou casos de resistência adquirida por mutações e calculou a probabilidade de que duas mutações benéficas ocorressem de forma combinada, e o resultado foi alarmante. A probabilidade de tais eventos ocorrerem naturalmente em organismos multicelulares é tão baixa, que levaria cerca de 100 milhões de anos para que acontecessem. Esse tempo é muito maior do que o necessário para que as espécies evoluíssem conforme sugerido pela teoria evolucionista. Além disso, segundo o registro fóssil, uma espécie geralmente sobrevive em média 4 milhões de anos antes de sua extinção. Isso torna o problema ainda mais evidente, pois se seriam necessários 100 milhões de anos para que apenas duas mutações coordenadas ocorressem, então a maior parte das espécies já teria sido extinta muito antes que qualquer mudança significativa pudesse ocorrer. Esse cálculo levanta sérias questões sobre a capacidade do modelo neodarwinista para a geração de novas estruturas complexas. A formação de órgãos sofisticados exigiria múltiplas mudanças coordenadas, tornando inviável que tais mutações ocorressem dentro de um tempo plausível. Esse problema se agrava ao considerarmos que mutações são, essencialmente, erros no DNA, o que torna ainda mais questionável a ideia de que poderiam, por si só, originar funcionalidades inteiramente novas em um tempo hábil. Também tem o conceito de complexidade irredutível, proposto por Michael Behe, que demonstra que certos sistemas biológicos são tão interdependentes, que não poderiam ter evoluído gradualmente, pois sua funcionalidade depende de todas as partes operando juntas desde o início. Um exemplo disso é a relação do DNA com a célula. O DNA contém as instruções para produzir proteínas, incluindo as enzimas necessárias para sua própria replicação e manutenção. Mas o próprio DNA não pode se replicar ou se expressar sozinho, ele precisa de um ambiente celular, incluindo ribossomos, RNA e diversas proteínas para ser lido e traduzido. Por outro lado, a célula depende do DNA para produzir todas as proteínas que garantem seu funcionamento. Isso cria um problema circular. O DNA precisa da célula para funcionar pois ele não faz nada sozinho, mas a célula precisa do DNA para existir. Se qualquer uma dessas partes estivesse ausente nas supostas etapas iniciais da vida, o sistema não poderia funcionar. Esse é o tipo de situação que desafia explicações baseadas em evolução gradual, pois, segundo a teoria darwiniana, sistemas complexos deveriam surgir por meio de pequenas mudanças acumuladas ao longo do tempo, mas na maioria dos casos, não há um caminho para essa construção gradual sem que o sistema colapse antes de estar completo. 5. Darwin e a seleção natural como uma força quase divina. No livro Origem das Espécies, Darwin apresentou a seleção natural como uma força causal quase divina, e que ele alegava ser superior até mesmo à seleção artificial feita pelo homem. Ele descrevia a seleção natural como se fosse uma entidade com propósito e direção, o que levou muitos de seus seguidores a interpretar erroneamente a teoria como se a natureza tivesse uma intencionalidade própria. Em edições posteriores de A Origem das Espécies, Darwin precisou fazer erratas e explicações para minimizar essa impressão, mas o estrago já estava feito. Essa falha conceitual se enraizou na teoria e persiste até hoje, com muitos biólogos evolucionistas utilizando expressões teleológicas como "o animal evoluiu" para tal coisa, sugerindo uma finalidade ou propósito na evolução. No entanto, segundo a própria teoria, a evolução deveria ser um processo cego e aleatório.
sem qualquer intencionalidade. Essa contradição expõe uma fraqueza fundamental da teoria. Se ela precisa recorrer a um tipo de poder oculto na natureza para fazer sentido, então ela se afasta do rigor científico e se aproxima de um dogma pseudocientífico. Muitos evolucionistas afirmam que a evolução não é aleatória, pois a seleção natural, como um processo de filtragem, parece direcionar as mudanças ao favorecer características benéficas para a sobrevivência e reprodução dos organismos. No entanto, essa visão pode ser facilmente mal interpretada, levando à conclusão errada de que a seleção natural é uma causa da adaptação, quando na verdade ela é um efeito de uma causa anterior. É importante compreender que as mudanças genéticas, como mutações, acontecem de forma aleatória, ou seja, não existe uma intenção por trás dessas mudanças, nem elas são guiadas por algum mecanismo direcionado. São eventos fortuitos que ocorrem no DNA de um organismo, sem qualquer tipo de planejamento ou objetivo. Quando uma dessas mutações resulta por acaso em uma característica benéfica para a sobrevivência do organismo em um determinado ambiente, como no exemplo da resistência a antibióticos, esse organismo tem mais chances de sobreviver e se reproduzir nesse ambiente, passando esses genes para a próxima geração. Nesse sentido, a seleção natural não é uma causa que gera as mudanças, mas um efeito das mutações aleatórias. O próprio nome seleção natural pode ser enganoso, pois a palavra seleção sugere algum tipo de escolha ou decisão, como se a natureza fosse uma entidade consciente fazendo uma escolha entre as variantes. Na verdade, a seleção natural é um processo impessoal e aleatório. O termo seleção refere-se apenas ao fato de que certas características são mais transmitidas às gerações futuras. Não porque houve uma escolha intencional, mas porque essas características aumentam a probabilidade de sobrevivência, e foram causadas aleatoriamente por mutações ou variação genética de alguma característica acidental. 6. Registro fóssil. Muitos falam que o registro fóssil é algum tipo de prova da evolução ou pelo menos uma grande evidência, mas sem ter conhecimento, pois, se a evolução ocorresse de forma gradual, esperaríamos encontrar um registro fóssil predominantemente composto por formas intermediárias, em vez de apenas alguns raros e questionáveis exemplos. No entanto, o que realmente se observa são aparições abruptas de novas espécies, sem transições da fauna anterior, o que contradiz a ideia de mudança contínua e progressiva. Um dos exemplos mais marcantes é a explosão cambriana, onde a maioria dos filos animais modernos surgiu de forma repentina, sem ancestrais fossilizados, desafiando a noção de um lento acúmulo de mudanças evolutivas. Da mesma forma, a rápida diversificação dos mamíferos após a extinção dos dinossauros também não apresenta uma cadeia gradual de transições, mas sim um surgimento repentino de novas formas altamente especializadas. Darwin já falava sobre esse problema. Ele disse que a falta de intermediários no registro fóssil era um mistério abominável, mas ele acreditava que com o tempo e cavando mais fósseis iriam encontrar os fósseis intermediários, o que não ocorreu. Se passaram 150 anos e o registro fóssil continuou da mesma forma sem evidência de intermediários. Se a teoria da evolução fosse verdadeira da forma como é tradicionalmente ensinada, o registro fóssil deveria ser dominado por incontáveis formas intermediárias, mostrando mudanças graduais e contínuas. No entanto, o que encontramos são aparições abruptas e longos períodos de estase, sugerindo que as evidências fósseis foram interpretadas apenas para se encaixar na teoria e ignorando o problema. Contra esse problema do registro fóssil, os evolucionistas tentam explicar pelos nichos de adaptação. Segundo essa hipótese, as espécies se adaptariam rapidamente a novos nichos ecológicos, gerando novas formas de vida em um processo mais veloz do que o modelo tradicional sugeriria. No entanto, essa explicação não resolve os problemas fundamentais da teoria da evolução e falha em esclarecer como mutações benéficas podem ocorrer de maneira tão repentina e eficaz. Primeiramente, a própria ideia de nichos de adaptação assume que mudanças rápidas nas espécies poderiam ser uma resposta direta a novas pressões ambientais. No entanto, essa suposição não leva em conta a complexidade do processo de mutação genética. Mutações, por sua natureza, são eventos aleatórios e na grande maioria das vezes prejudiciais. A grande maioria das mutações não traz benefícios adaptativos, e mesmo que algumas sejam benéficas, elas não são necessariamente direcionadas para uma necessidade ecológica específica. Ou seja, um novo nicho ecológico não aumenta as chances de que uma mutação benéfica ocorra. A ideia de que um nicho pode acelerar ou facilitar a ocorrência de mutações adaptativas não tem respaldo científico.
pois as mutações são aleatórias e ocorrem independentemente de pressões ambientais imediatas. Mesmo que um organismo se adapte a um novo ambiente, a capacidade de desenvolver novas características complexas que definem uma nova espécie, como órgãos, sistemas ou novas funções biológicas não é nem provado colocando os milhões de anos na equação, quanto mais em curtos períodos de tempo. As mudanças necessárias para gerar tais características complexas exigiriam um número extremamente elevado de mutações benéficas simultâneas, isso pressupondo que seria possível mutações criarem novas estruturas complexas, o que torna a ocorrência de tais eventos impossível assim como já o é, mesmo com longos períodos de tempo. Outra questão é quando uma espécie é classificada como ancestral de outra segundo o modelo das árvores filogenéticas que falamos anteriormente. Espera-se que os fósseis do suposto descendente apareçam em camadas geológicas mais recentes do que os do ancestral. No entanto, há vários casos em que fósseis do suposto descendente são encontrados em períodos anteriores ao do seu suposto ancestral. Em vez de questionar ou descartar o modelo evolutivo, os pesquisadores muitas vezes simplesmente reorganizam a árvore filogenética para acomodar essa contradição. Sem que haja uma demonstração direta de ancestralidade, esse ajuste não é baseado em evidências empíricas sólidas, mas sim na necessidade de preservar a hipótese da ancestralidade comum. Em muitos casos, a semelhança morfológica ou genética entre organismos é utilizada para sugerir relações ancestrais, mesmo quando o registro fóssil não sustenta essa narrativa. Isso deixa evidente que a teoria se torna infalciável em suas premissas centrais e que são guiadas por pressuposições ao invés de evidências concretas. 7. Paradoxo da estase. Existe um fenômeno conhecido como paradoxo da estase. Ao observar espécies ao longo do tempo, percebe-se que as mudanças tendem a se estabilizar, em vez de seguir um caminho contínuo e retilíneo. Existem variações de cor, tamanho e formato, mas mesmo que fosse possível estas mudanças gerarem estruturas novas e mais complexas, elas frequentemente retornam a estados anteriores, ao invés de resultar em transformações progressivas e limitadas. Os evolucionistas postulam que a adaptação é um processo acumulativo, no qual pequenas mudanças vantajosas supostamente se acumulam ao longo do tempo, levando a grandes transformações nas espécies. No entanto, o chamado paradoxo da estase desafia essa ideia, pois mostra que as espécies tendem a permanecer essencialmente as mesmas ao longo de vastos períodos, sem apresentar as mudanças graduais que a teoria da evolução prediz. Além disso, o fenômeno da reversão a estados anteriores sugere que, mesmo quando ocorrem variações, elas não seguem uma trajetória linear rumo a formas mais complexas ou aperfeiçoadas. Em vez disso, há um limite natural para as mudanças, o que enfraquece mais ainda a hipótese da evolução. 8. Origem da vida. Por último, mas não menos importante, os evolucionistas, quando perguntados sobre a origem da vida, ou vão fugir dizendo que isso é um problema da química, ou vão te falar do experimento Miller-Urey, em que sintetizaram alguns aminoácidos em laboratório. E como aminoácidos são partes de proteínas, os evolucionistas postulam que essa evolução ocorreria até chegar em uma célula. Mas mais uma vez são os evolucionistas fantasiando histórias ao invés de se buscar fatos, pois entre aminoácidos e uma célula funcional é um salto abissal, basta ver os estudos sobre o número mínimo de genes necessários para uma célula funcionar. Em 2016, pesquisadores fizeram um nocauteamento de genes até chegar no número de 473 genes, considerado o mínimo absoluto para que a vida se sustente. E estamos falando apenas do número de genes, isso sem contar toda a maquinaria celular incrivelmente sofisticada que esses genes coordenam. Ou seja, estamos diante de um nível de complexidade gigantesco, que não se resolve simplesmente jogando aminoácidos em um caldo primordial e esperando bilhões de anos. Adicionar tempo em coisas impossíveis de acontecer não as torna possíveis. O mais irônico é que esses mesmos cientistas que rejeitam qualquer ideia de criação, insistem em acreditar que processos aleatórios produziram espontaneamente algo que nem mesmo os melhores laboratórios do mundo conseguem replicar. No fim das contas, a ideia de que a vida surgiu do nada não é uma explicação científica, é um ato de fé disfarçado de ciência. Enfim, a teoria da evolução, ao contrário do que se afirma, não possui fundamentação empírica robusta, recorre a argumentos teológicos falaciosos, assume como verdadeiro aquilo que deveria provar criando um modelo que confunde as pessoas. Tem que ser revista a todo momento e adotada com uma paixão ideológica que ignora suas falhas lógicas.
Essas características a tornam mais semelhante a uma pseudociência do que a uma teoria científica genuína. Mas o evolucionista vai dizer: por que você não cria um modelo científico criacionista para refutar a teoria da evolução então? Mas o que vocês não entendem é que a criação foi um evento sobrenatural, e um evento sobrenatural não se pode provar empiricamente. O que podemos fazer é mostrar que a teoria da evolução não é uma teoria científica, mas sim só um dogma criado para justificar a filosofia naturalista e ateísta, e assim abrir os olhos de algumas pessoas que realmente estão em busca da verdade, e não só tentando justificar suas ideologias.